Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Olá a todos. Pedro, meu amigo de Portugal, a gente não se via há muito tempo, acabou que a gente está se vendo várias vezes já, né? Vendo o que um SMS não faz. Não é verdade? Obrigado a todo mundo que está chegando agora. Agradeça ao Fredrik por mim, Pedro, pelo tempo dele, pela paciência, pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Fredrik, we're live to Brazil. These guys are thanking you, and everybody in Brazil is thanking you for being here today. Thank you for having me. It's a pleasure. No, I'm just very happy that they asked me. I'm happy to share what I know about the equipment and about Pilates in general. Yeah. Thank you. Então, o que o Fredrik está falando é que agradece o convite, o vosso convite, e claro, vai falar de Pilates, do que ele sabe mais, e do equipamento que ele produz à mão, pela mão dele, não é? Legal. Vamos ver. E com relação antes da gente chegar na parte do equipamento, Pedro, eu queria perguntar, saber um pouquinho rapidamente, como é que ele chegou no Pilates, como é que ele começou, como é que ele entrou como um praticante realmente, e daí o que virou a questão, né, de fabricar o aparelho e tudo mais. Como é que foi esse início dele, Pedro? Okay. Oh, it's too much, but here we go, Fredrik. Let me. The Brazil, the entirety of Brazil wants to know your story. When did you start? Mm-hmm. And why now? On all your story. Hold on. Mm-hmm. And then what made you thought of being a maker of equipment? Mm-hmm. Okay. So it actually goes back to, sounds strange, but it was actually a dream that I had at first. And it was maybe, 15 years ago. Because I was in athletics and I was very stiff. Mm-hmm. And so about 15 years ago, I had this dream. I needed something that could stretch me. Go, Pedro. Okay, hold on, Fredrik. I gotta translate. Yes. If it's too much. Então, é assim, ele começou há mais de 15 anos, pelo que ele está a dizer. Eu tenho a impressão que, essencialmente mais, começou com desporto, não é? E que realmente... pelo que ele disse, pelo que eu pude entender, ele teve um sonho que precisava de mais alguma coisa, não é? E que precisava de se esticar, porque o desporto que praticava, ele não disse qual era, o estava a deixar muito rígido, muscularmente, o estava deixando muito, não é? E precisava alongar-se, precisava se alongar. Fredrik, can you go on? Mm-hmm. Yes. Please. And just after I had this dream, I met my wife, and my wife owned the first Pilates studio in Sweden. So when I went down into her studio, which was like a church, I said, "That's the equipment I was dreaming about." Ok, allow just 1 second. Então é assim, turma. O Fredrik, entretanto, procurou por alguma coisa e entrou num estudo de Pilates, e foi aí que ele conheceu a mulher. A mulher dele, pelo que ele está a dizer, foi a primeira professora a ter um estudo de Pilates na Suécia. E ele está a dizer que o estúdio ficava numa igreja. Vejam só. E quando ele entrou, viu o equipamento e viu aquela gente, aquela turma toda se exercitando, e disse, era isto que eu procurava. Fredrik, Pedro, você, para o Fredrik continuar, pergunta a ele, para ele explicar melhor essa coisa da igreja, para a gente entender, porque é muito louco. Ok. Ok, há uma coisa assim na Suécia, e não é só na Suécia, Inglaterra
nesses países nórdicos, é quando há edifícios vazios, como igrejas que ficam vazias, eles ocupam e montam uma casa. Okay. Isto acontece muito em Inglaterra e países nórdicos. So, Fredrik, these guys are asking me, because they was astonished, a studio in a church? How come? The studio was like a church. So when you went inside, there was silence, and people were just working, you know. So it really affected me in a very profound way, and I did not know anything about this work, you know. And she was running this beautiful space with this equipment. So okay, hold on, please. time out. I'm all eager to listen to your story as well. So, então, não era uma igreja, calma. Vocês sabem que eu passei muitos anos em Inglaterra e vi muitas coisas imensas. E não me era de estranhar que fosse dentro de uma igreja. Mas ele disse que era parecido com uma igreja, por causa do silêncio que se fazia dentro do estúdio, não é? E era um espaço bonito por demais, que o tocou muito. O tocou imenso, né? E ele ficou logo ali, né? Foi isso que falou. Okay. Fredrik, do go on, please. Yeah. So that started the whole journey, actually, and Elizabeth and I became a couple. I'm 50 now, so let's see, our daughter is 12, and actually this is 20 years ago. So it's 20 years ago. Okay, it's 20 years ago. There you go, guys. Viram? O cara começou há mais de 20 anos, é que ele está a dizer. Quando ele há pouco disse 15, eu já sabia e conheço a história. Há pouco mais de 20 anos que ele conheceu a mulher, é o que ele quer dizer, que ele conheceu esse estúdio na Suécia. O primeiro estúdio de Pilates da Suécia, vejam só, né? Thank you, Fredrik. Do go on, please. So this studio that she owned was originated from 1974. And she was the second owner of this studio. So it has had a great heritage. And Elizabeth... Was this in Stockholm? Yes, in Stockholm. Yes. In Stockholm. Yes. And we became a couple. And we are both interested in art, dance, functionality, workout, you know. And she was a former dancer and I was an athlete. And I used to be in graphic design and she used to be in art. So it really connected. So I can unite the dots now. Allow me to explain this to Brazil. Então, o cara conheceu a Elizabeth, que é a mulher dele, que o estúdio que ela tinha, nesse momento era dela, há 20 anos atrás, há pouco mais de 20 anos, porém esse estúdio já existia desde 1974, que era de outra pessoa, né? Que ficou para a mulher dele, a futura mulher nessa altura, e ambos tinham os mesmos interesses. Design, ele está a falar que tem uma formação em design. O Fredrik tem formação, background em design, que é engraçado, é como eu. E tinham interesses comuns, a dança, a arte. E por aí. E aí, claro, depois são o casal que são, não é? Conhecidos muito aqui na Europa, não sei como é no Brasil, se os conhecem ou não, são muito conhecidos aqui. Há alguma pergunta mais para o Fredrik ou ele pode continuar? Pode continuar. Okay, Fredrik, do go on. These guys are eager. Okay. So if we jump a little bit, we sold our first reformer in 2014 to a studio in France. This was the first time Made this. Did you make this reformer? So
Was it you? Yes. It was us, yes. So, and it's still going very good in 2014. And just to tell you the spectra of work before we said, okay, we can do this. It took from 2004 around, asking around, how can we do this? And then in 2014, we said, okay, we can do this. Oh, nice. Do So you it know, took 10 it's 10 years. years. It took 10 years. Ok, allow me to explain this. So, então, turma, ele está passando à frente já desde ter conhecido a mulher, já está passando à frente para quando ele quis começar a pensar em construir equipamento, não é? E que começou a pensar nisso em 2004 e que produziu, após 10 anos, 2014, o seu primeiro reformer, feito à mão por ele. E acho que o primeiro estúdio a receber o reformer que ele construiu foi um estúdio francês. Então estamos a falar 10 anos até construir o primeiro, né? Vocês viram? Wow. So Fredrik, do go on. So yeah, so I think for me it's important to know that there's so much in this work that needs to be explored, and that takes time. So it's, if you spend time and clinical hours, you will know, but you can't really know until you know, if you see what I mean. Yeah. And it's due to all the hours that you spend, then you start to get the information. And I think that when our equipment were ready to be launched, we had a good foundation. We are still working on bits and pieces, and there's still work to do. Well, I remember you've sent me 4 springs for the reformer to try them out, and they were the feeling. It's been a while because Graz stopped making them, and I still have them. I still have your springs. They are just what the reformer should feel like. I've got to tell you. If I have not, that's why I always recommend people that I know that are interested in buying equipment to buy from you, because I know you and I know your springs. They are this good. They are the best in Europe, the best. Allow me to explain this, guys, what you were talking about. Então, ele estava falando que realmente não é fácil construir equipamento, demorou muito tempo, e que realmente sim, está dizendo que o tempo que ele dedica hoje tem equipamento com muita qualidade e que mesmo assim ainda está melhorando cada vez mais. E eu posso falar porque no meu segundo estúdio tenho equipamento da Pilates Scandinavia e estou trabalhando com patologias. Eu acho que o Nathaniel entende. Não sendo eu fisioterapeuta, o equipamento ajuda muito. Né? Bom equipamento ajuda para chuchu. Chuchu. And I gotta tell this to Fredrik. Hold on, tenho que explicar isto a Fredrik. I'm telling these guys that good equipment help a lot. I'm working in a clinic with an orthopedic doctor, surgeon, and all. And your equipment has provide me not being a physical therapist, provides me with a tool or tools to work with pathologists better. Yeah. So there you go, Fredrik. So it's very interesting that you bring that up, because I think we are on our way maybe more into that area. If we think in maybe in 10 years, we might be more people in that area of working together alongside with maybe orthopedic or working with pathologists, as you say. But we need good tools to do that. And I think it's interesting with the spring. Many people see the spring as a resistance, but in my opinion, the spring is support. So it supports
the body to move in the correct way. So it should align the joint, and it should align all the tissues that are maybe in dysfunction. If the spring is not supportive, it's getting a lot for me to translate. Hold on. Yeah. And I still got to think that I cannot speak in plain Portuguese, because in Brazil they speak singing, they speak singing Português. So I gotta sing Português for these guys. Então é assim, estávamos falando de eu estar trabalhando com médicos, né, numa clínica de renome internacional. Então o que acontece é que o Fredrik, toda a gente ficou falando que realmente o equipamento tem que ser bom ao nível de poder ajudar também quem tem patologias, não é? E realmente muita gente vê a mola como uma resistência, lutar com a resistência, provavelmente seria isto que ele queria dizer, mas o Fredrik vê a mola como um apoio, como um suporte ao movimento. Estamos a falar de fibras musculares, de faixas, que vocês quiserem, que realmente se apoiam na mola para desenvolver um trabalho físico, não é? De recuperação. Que o Nathanael tem outra visão, porque tenho a impressão que é fisioterapeuta, aí poderá então talvez dar o seu input, né? Não, mas é isso mesmo, Cara, Pilates é Pilates, não é fisioterapia, ajuda, tá lá no processo e não vejo diferença. Eu trabalho com profissionais de educação física, fisioterapia, eu também sou formado em educação física. Então, assim, cara, é a mesma mecânica, como já foi falado aqui há algumas lives para trás, é a mesma mecânica desde a década de 20. Então, se uma coisa se mantém até hoje com a mesma mecânica, é porque já é muito perfeito, né? Sim. Então é isso. É temporal, né? Ok, Fredrik, it's atemporal. Temporal. Nice. Yeah. Atemporal ou intemporal? Aqui a gente chama de atemporal, que não tem tempo específico, né? Eu tenho a impressão que em português também existe atemporal, mas eu tenho a impressão que é intemporal. Bem, não interessa. Não tem tempo, né? Esses portugueses. Fredrik, so Nathanael, vai começar, né, Portugal? So Fredrik, he goes, Nathanael is a physical therapist, a licensed physical therapist, and he's also, he's got a physical education. Bachelor's, I think, in physical education. There you go. Yeah. So he can see both worlds. And then he is a Pilates teacher. And he knows how to separate them all. And he's actually agreeing with you that the resistance should be there for support. So what he's telling after that is Nathanael told us all here that it's if a thing is good, it's coming from the past more than 20 years ago and still today is good. It's because it's just plain good. We just stick to it. Whatever the field, it's good. So we will keep it. Yeah. Like Jay Grimes say, you don't change the exercise, right? The exercise change you. Oh. Yes. Please. Posso perguntar aqui, Fernando? Pode. Ele vai. Do you have any? Do you have any questions? Yes. Here they go. Please. Yeah. Okay, please ask. Bem, minha primeira pergunta é o seguinte. Eu vi uma live uma vez, pela manhã aqui no Brasil, Pilates Scandinavia, viu? Aí eu, cliquei, tava um clima, assim, calmíssimo, ele filmando, eu acho que a oficina dele. Cara, uma coisa de você meditar vendo aquilo ali, assim, perfeito. Aí eu fiquei pensando, caramba, esse camarada deve ser muito focado no que faz. E aí eu sei que ele, né, trabalha na área de osteopatia, né, tá nesse processo aí. Isso é agora. Com a experiência em Pilates, pode dizer até que é artista plástico, né, ele tem lá os desenhos dele, os quadros e tal. Eu digo, meu camarada, esse cara é multitarefas. Eu queria entender se, de certa forma, a produção dos equipamentos dele acabam aglutinando essas experiências. Um pouco, literalmente, ciência e arte.
como a gente tanto, né? Como o próprio Joe falava, se ele sente isso. Vou perguntar então, Pois, Nathaniel is asking, because you come from a art background, and later I want to know more. But he was asking, you're like a multitasking guy. You teach Pilates, you got your own shop to build equipment, you're an artist, you keep, drawing. How do you make time for this all? Oh, there's the other reformer there. Yeah, so how do I make time? Time is of the essence. So, I don't know, you just do. I mean, there's no option really. Yeah. So the teaching I have today, I don't teach that much, first of all. Since 2018, I don't teach that much because I focus mainly on the equipment. I keep studying by studying osteopathy. This is my passion, and also I'm an artist, and I will never be anything else than an artist. And so you need to be creative, not to disintegrate. You have to stay creative because there's so much to learn. First of all, there's never ending, and I mean, time flies. It's quick. Time is quick. Time's quick. Yes, indeed. Can I translate that for you, Fredrik, please? Yeah. Yes, please. Go ahead. Okay, hold on then. Então, turma, é assim, o Fredrik lá está falando que realmente já não dá tantas sessões de Pilates. Aliás, já desde há alguns anos que deixou de trabalhar como professor, basicamente, e está-se focando mais na construção do equipamento, não é? Então perde mais tempo com o equipamento e já nem tanto com dar aula. Sim. É o que ele está falando, né? E estamos vendo o website dele e não sei porque apareceu ali a minha professora, Kathy Ross. Why do you have a photo of Kathy Ross there, Mr. Fredrik? We were in your website? we were supposed to have the workshop with her, but due to COVID, it was So we had this Zoom workshop instead. Yeah. We had to cancel that one. Yeah. Oh, I see. Due to COVID, That's okay. More questions. Mais perguntas, alguém? Sobre só continuando, Pedro, como é que se ele acha que a questão do trabalho gráfico dele, de ser designer, que ele trabalhava com design gráfico, né? E a questão da arte ajudou ele de alguma forma na criação dos aparelhos, na construção dos aparelhos. Boa pergunta, Fernando. Boa pergunta. Fredrik, these guys want to know if your background. Well, before all, I would love to. Did you graduate in Sweden or in the UK? No, Sweden. In Sweden. Wow, I graduated in the UK, sir. We gotta talk. Our life is similar. I'm wondering here. So these guys want to know if your background in arts did actually help you out to pursue this deviating career that it is to build equipment. Did your art background help you in the making of the equipment? I would say if you have a mind that's inquiring, if the mind is asking, then it will be sorted out by itself.
So an example was Elizabeth and I we bought from Graz in 2007 a fully equipped Graz studio in Stockholm. And I was looking at the wheels of the Graz reformer. And I asked myself, why is this so special? So I changed the wheel, and the whole method was gone with the wheel. So I could not work on that reformer anymore. So I put the wheel back, and then I could work on the reformer. So then I started to really inquire, what is what, what is this, what is this, what is spring, what is padding, what is wheel, what is weight of carriage. Hold on, I'm back in school again. Am I doing art school again? All over again, Fredrik? This is art school. That's what they teach us to inquire, never to go with one idea. Just, many and form your own idea. Isn't that so? God damn, I understand. Allow me to I can relate to you now. Hold on as I speak to these guys. Então é assim, turma. O Fredrik está falando que em 2004, que eu entendi, 2004, Fredrik, sorry, the first full Graz equipped studio was 2004? 2006, okay, I believe, 6 or 7. 2006, ok. Just for the date not to be... Ok. Então, ele encomendou da Graz um estúdio completo e como ele tem aquela mente de artista, que é o que nos ensinam na faculdade, né? Quando estamos cursando arte, é procurar mais, saber o porquê das coisas, o porquê que isto é assim, porquê que não é isso, trocarmos o que não é. Então o que ele fez no Reformer, estas rodas, as rodas do Reformer da Graz, porque é que elas são especiais? Tirou-as e pôs umas rodas comuns e a essência do método foi-se aí, porque mudou a roda, mudou tudo. Realmente já não era a mesma sensação e aí é que ele descobriu que sim, tentou mudar mais algumas coisas e foi percebendo que não se podia mudar nada, que estava construído assim, se mudasse qualquer coisa, perdia-se a essência do método. Até aqui foi o que eu entendi. Certo, Fernando? Foi assim? Sim. Porque ele foi falando e está falando assim, ele está inquirindo, está tentando perceber nesta altura, 2006, o porquê da Graz fazer assim, o porquê do método ter que ser dado fielmente nisto. Estamos a falar de um Romanas, que já está muito diluído, mas não vou entrar nessa conversa agora. E é o que ele está falando, não é? So, Fredrik, please, hold on. A questão ele não acabou. Perdão. Ele ainda não acabou. Ele vai falar agora se a arte o ajudou ou não na concepção do equipamento. Desculpa, Fernando. So, Fredrik, you were telling me, the question was, did your background in arts helped you out in some sorts of making your own equipment? And you was telling me that as you got an inquisitive mind, so am I, so do I. When did you arrive at the conclusion that you would have to make your own apparatus? And did your art background help you out? Let's see. I think the turning point was when Elizabeth and I started to educate, and we noticed that the equipment was very difficult to supply for our teachers or for our instructors that wanted to build their own studio. So we said, okay, let's try this. And it was Elizabeth's, my wife said, let's do this. And I said, yes, okay, let's do it. Okay. So we just started to investigate, as I said. And it was very tricky because you can't, I was teaching myself. I was teaching 8-10 hours a day back then.
So I knew I needed a good tool to teach. So the tool must be perfect. And I just met Jay Grimes. Elizabeth and I had Jay Grimes in Stockholm. And we had a small workshop with like 8 people. And we studied with, me and Elizabeth had Jay together for that week. So we studied together with him. This was before he was at Vintage. So he gave me so much information about the equipment, and not so much about how, but more the essence, when you are with somebody that knows, the transference of that energy, the transference of that knowledge goes into your body, and you start to sort of grow with that. Do you understand? Yeah, well, I do. Hold on, I gotta explain this to Brazil. Here we go. Então, realmente em 2006 ele começou a mexer no equipamento da Grátis, percebeu o porquê de ter que ser assim. E entretanto, mais tarde, uns anos, recebeu a visita do Jay Grimes lá em Estocolmo. E teve uma semana, ele e a mulher tiveram uma semana, vamos dizer, não sei se no Brasil se usou o termo, uma semana sabática. Sim. Uma semana que eles tiraram só com o Jay Grimes. Sim. E em que o Fredrik falou muito acerca do equipamento com o Jay Grimes, não como a construção era, mas sim qual a sensação ou as sensações verdadeiras do equipamento. E aí sim se muniu de informação sobre sensações, sobre o como as sensações devem ser sentidas, etc, etc, com o Jay Grimes, claro. Passar uma semana com o Jay Grimes, boa. Excelente. Até eu, né? E já tive a oportunidade e desperdicei, né? 2 vezes e desperdicei, só para deixar saber, pois é. E então, sim, esse bichinho ficou, e tenho a impressão que ele vai contar agora é que foi a partir daí que ele estava falando, é que ele precisava de ferramentas. Ele começou também a formar pessoas na Suécia, e a Grátis demora muito tempo a entregar equipamento. Já toda a gente sabe, incluso eu, isso não é de agora, vem de anos. E então sim, os formandos, as pessoas que tiravam a formação com o Fredrik precisavam de equipamento, e tenho a impressão que é isso que ele vai dizer agora. Parte daí, após essa semana com o Jay Grimes, e os formandos terem necessidade de equipamento e precisarem das ferramentas que são o equipamento, são as nossas ferramentas, é o que ele vai dizer agora, suponho. Sim. Começou a trabalhar nisso. Certo? Fredrik, so after you've been with Jay Grimes and your students that you were certifying needed the tools, which means the apparatus, are you going to tell us that from then on you decided to, make your own? I would, yes, I would say so. Yeah, I would say so. And then it took from that point until 2014 to say that we can deliver. And I think it was the 7th of January in 2014. There was the first sale of the Reformer. We were like, I've got a question. I've got a question. I got my finger in the air. I got a question. Fredrik, if you amuse me, the wood. I love your wood. What's this, Nordic pine? I love the feel, this is the texture. Ashwood. Ashwood. I love the texture. Ashwood. I keep saying to people, I think this is Nordic wood, Nordic pine. I didn't know better, but now I finally. Pine is too soft. Pine is too soft. Yeah. Ok. How did you come up with the Ashwood? I don't know how to translate Ashwood to Portuguese. Eu não sei como também. O que o Pedro estava dizendo é que estava conversando com ele sobre que o Pedro gosta muito da madeira, que o Fredrik usa. Vocês não estão entendendo. Muita gente tem muita madeira, mas o Fredrik aqui usa uma madeira que é o toque.
a pele, a mão, a perna, ao toque, e visualmente é uma madeira com uns veios, é boa demais. Eu pensei que era pinho nórdico, e ele está a dizer que pinho nórdico é muito mole. Então ele tem uma madeira aí que chama Ashwood. Eu não sei, vou tentar saber. Não sei qual é a Ashwood, alguém tradução em procura português. aí no Google. Ashwood, alguém procura aí no Google. Deixa eu ver se eu acho. A-S-H. Eu sei. Ashwood. Yeah. Hold on, Fredrik. We're trying to find the correct translation to Portuguese. Madeira aqui no Brasil é madeira de freixo. Madeira de freixo, ok. Tem que ver se em Portugal é igual, porque eu não recordo. Sei. Aqui no Brasil isso. É freixo. Não recordo de escutar isso. Ok. Só para vocês saberem se sabem o que é freixo, porque eu já experimentei muitas marcas que produzem em madeira, mas é uma madeira comum. A do Fredrik Ashwood, eu tenho que dizer isto. É incrivelmente, é uma madeira assim, clara, é uma madeira limpa. Ele disse que não é pinho, né? Madeira. Ele disse que não usa pinho, porque o pinho é muito macio, né? Ele disse que o pinho é muito macio. Muito macio. É e muito mole. Muito mole. Muito mole, exato. Então ele foi para o Ashwood. I was telling these guys, Fredrik, that I love your wood. I had to ask. No, I think it's a beautiful wood, the Ashwood, and it gives contrast to the aluminum. Nice to the touch as well. I love the touch and the visuals. It's wow, handpicked. Yeah, it's good. Let me show you the. O Fernando tem a pergunta da aí. Sim, eu vou fazer agora. Deixa eu só colocar o Reformer aqui. Wood Ash. Reformer Wood Ash. Yeah. Mas essas imagens não fazem jus, porque você não vê é os veios ali, né? E temos que falar que ele ajuda muito lá o homem que ele tem no armazém. Ele mete a mão nisso. O Fredrik mete a mão nisso. Ele ajuda a produzir isso, né? Ele trabalha a madeira. Não é? O Pedro, tem uma perguntinha de uma menina, uma brasileira que mora na Suécia. Colega minha de turma. Colega do Natanael. Com a Érica. Ela queria saber se ele tem algum showroom, algum lugar que ela possa conhecer o aparelho dele, porque ela mora perto. Ok, mas ele não está mais em Estocolmo, ok? Ele está em Malmö, se eu não me engano. Fredrik, there's a Brazilian girl, I think she's living in Stockholm, I don't know. These guys know a Brazilian, and she's asking if you got a showroom to test the equipment, because she's interested in buying some. Okay, so there's Sweden, she can contact. Okay, so there's a couple of studios in Stockholm that has our equipment. And also she's always welcome to Malmö if she's around because we have a showroom upstairs, so she's always welcome to the production. Okay. Mora nessa cidade. For this. Ok, Kungsbacka. Então, o Fredrik está em Malmö. Mora, she lives in Kungsbacka. Kungsbacka, I know. She's down here. She's 3 hours from us, around 3 hours. So she can come. She can come. Yeah. She can come. Ok. O Fredrik vive em Malmö e tem um showroom, é o que ele está falando, e que ela só tem que ligar para ele, vá no site do cara lá, e só tem que ligar ou enviar e-mail, e ele marca com ela. Ele está falando que ela está vivendo a 3 horas de... Eu tenho a impressão que ele vive numa fazenda, tu entendeu? Ele está vivendo no campo. Sim. Não é fácil chegar lá. Não sei se tem transporte, eu estou falando porque... vai de carro, 3 horas de carro. Foi lá, é difícil. Os caras não tinham carro, não tinha nada, e foi de transporte. Então teve que andar a pé, só para chegar lá na fazenda do cara. Né? Uma fazenda, uma chácara, não é fazenda, é chácara, é isso aí? Sim. É chácara. Então tu está vendo, o cara vive no campo agora, saiu da cidade, mas ele tem estúdios em Estocolmo, que podem servir de showroom. Se ela quiser testar o equipamento, pode ir em Estocolmo, se ela estiver lá. E de certeza que, falando com o Fredrik, ele diz quais são os estúdios em Estocolmo. Aí ela está falando legal. Ô, Viviane. Ela vai. Ok, é isso. Thank you, Fredrik. I think she's gonna contact you. Yeah. Okay, good.
She's welcome. Yes. Nathanael, você tem? Relacionado a essa experiência dele com a osteopatia é algo mais recente. Se eu estiver errado, me corrijam aí. Se esse olhar do design, porque eu fico pensando o seguinte, se eu fosse um cara que mexesse com o design, começasse a ver os equipamentos que tem um padrão e começasse a querer colocar o meu olhar sobre aquilo e, poxa, mas isso eu não posso mexer, isso aqui eu não posso mexer porque ele não perde a característica original. E quando eu vejo as postagens que ele faz, dos ossos humanos e etc., eu vi que ele fez umas postagens recentes, eu tenho certeza que ele também está olhando o design dessas peças. Então, se esse olhar da osteopatia trouxe para ele um olhar diferente para o Pilates. Ok, tu quer que eu... Pô, lógico, te vira, é o velho te vira. Como artista o cara teria uma intenção de modificar o equipamento, mas tu agora está falando se osteopatia... Também pode ser. Também, as duas perguntas, exato, você entendeu. Calma, você entendeu. né? Então, você é brasileiro, você entendeu. Não entendi não, eu não sou brasileiro, eu não sou carioca, tá, Fernando? Aí vamos, é a segunda intenção, hein? So Fredrik, these guys are actually, I'm actually watching the sun setting. I'm in the 8th floor and the sun is setting just there. A big round yellowish ball on the sea, on the Atlantic Ocean. That's what I see from my studio now. So Fredrik, sorry. They're asking, you being an artsman like myself, when you decided to craftsmanship your equipment, to hand made your own brand of equipment, did you ever, coming from the design background, thought these lines could be changed for better? And then whatever your answer is to that, from your art background, design background, and then they're asking, this sort osteopathic thing is new to you, or is it from the past? Did you just start it now? If you started whenever, did osteopathy makes you think changing the method as well? So first of all, when we started to investigate, I'm very classical, so I don't want to change. I want to understand. So if you break something up, it's not to change it. So I was never into changing it. I was trying to bring whatever was done before, understand it, and then put it back in again. You understand? Yeah. So that's part of deconstruct. Deconstruct. Yes, it's not to create anything new. Everything is inside. Everything is inside the work. So if you understand the work, you cannot change the equipment because then you change the work. So you need to understand the work, and then you build the equipment, and hopefully you're lucky, you get it together and it becomes a good tool for, again, if we refer to osteopathy or my background in applied kinesiology, which is a branch of chiropractics, it's not what we give to the body as medicine, how the body reacts to what we give. You understand? Yeah. Well, I do. I need to explain this to these guys. Hold on. Então, está falando que realmente nós, enquanto alunos de design, enquanto designers, e é engraçado, eu não sinto o mesmo que ele sentiu, que precisava de construir equipamento. Como designers, e eu disse-lhe, desconstruir para construir. Desconstruir o equipamento, o método, para nos aprofundarmos nele, conforme vamos tirando camada a camada, né? Vamos percebendo como é que o método foi construído, até chegar bem no fundo, para voltar a construir outra vez.
E realmente o método é isso, é o que ele está dizendo. Ele não, como designer, ele pensa como eu. A ideia não é desconstruir e depois montar tudo aleatoriamente, de outra maneira, não, porque se perde a essência do método. Ele apenas quis desconstruir o que ele falou para aprender a essência, para depois voltar a construir igualzinho, não é? Sim. Porque não se mexe no que já está criado e que funciona. Falou há pouco o Nathaniel nisso aí, e o que resulta, como eu disse, na fisioterapia desde há 20, na educação física desde há 20, se vai mexer agora, porque deu prova, né? Claramente há investigações que podem mudar isso, científicas. Aqui no método, o método é um método, já todos sabemos usar o método e ele desconstruiu para aprender mais. E a osteopatia, ele falou de um campo diferente, a kinesiologia, que vem que ele me falou aqui, que vem da quiropatia. Sim. E realmente ele também vem o seu método, a quiropatia ou a osteopatia, vê o seu método como dar atenção ao corpo, sem modificar a gênese, o intuito que é o ser humano, não é? E o método é isso também, não é? Exato. É melhorar o corpo. And there's so much to we cannot forget that it's actually a body in front of us that are supposed to move with the equipment, and the equipment is again support for that body, mind, and spirit. So it needs to be integrated. So it's not supposed to feel that you are in equipment. You understand? You're working your body with the support. It's like dancing. You're actually. It's like dancing. The equipment. It's like your partner. It's like two are one. Yeah, I understand that feeling. We got a lot in common. Moses was right. Moses was right. When he told me back in the past, you should know this guy from Sweden, Pedro. You remind me of this guy in Sweden. And this guy was Fredrik. Okay, hold on as I translate. That's right, too. Hold on. Então, o que ele está falando é simples. Realmente, uau, já falou tanto, eu já fico aqui com muito, também tenho tanta pergunta. Até já vou esquecer. Falou da questão do aparelho, que o aparelho, ele falou que o aparelho é importante para o suporte. Como ele disse, não é uma briga ali entre... O aparelho, aliás, é por isso que não se deve mexer no aparelho em si, na resistência em si, porque são realmente, o corpo se deve fundir, é como dançar. Eu vejo aqui como dançar a lambada, né? Fica olhando, cá, os caras. Olha aquele velho, lambada nem existe mais lambada aqui, cara. É velho. Eu sou antigo mesmo, né? Cara, você falou algo da década de 90, cara. É isso aí. Então, tu entendeu? Sim. Então fica uma fusão do equipamento com o corpo. E é assim que deve ser. O corpo deve mover-se com o equipamento, como se o equipamento não estivesse lá. Foi isso que ele falou. Pô, eu estou emocionado. Porque vocês têm que entender que eu há muitos anos, o Moses Urbano, vocês sabem quem é, né? Me falou de Fredrik, e olhando para mim, ele disse, pô, tu é muito parecido com um cara que eu conheço na Suécia. Então o cara lá é igualzinho a você, Pedro. Pensa da mesma maneira, vê as coisas, tu pega numa coisa, tu pousa a coisa ali, tu entende a coisa ali, o cara é igual. Por isso eu estou aqui, né? Falando com o Fredrik pela primeira vez. Legal. E estou assim super... Estão vendo meu coração super. O cara tem o mesmo background que eu, vocês viram? Muito bom. Mais perguntas? Questions, please. I will just continue with your question about osteopathy and if it changes my vision of the work. And I would say if I knew what I know now, I would engage maybe more in learning upcoming students and teachers about anatomy and
all the tissues, not only muscles, but how biomechanical the body works even deeper. I would put more hours into that, and then maybe just forget it. You understand? But knowing an in-depth knowledge of anatomy Of the body, anatomy. Of the body, deep knowledge, I would suggest for the coming instructors and teachers, and maybe not applying the knowledge on top of the method, just to know. To know, because as we teach, the knowledge will spring from underneath. Yeah. Ok. Ok, hold on. Ele está falando aí uma coisa que ele acha, se soubesse hoje, o que ele sabe hoje, se ele soubesse no passado, quando começou a formar pessoas, eu tenho a impressão que ele não está formando mais. Eu vou já perguntar isso. Acho que foi isso que ele falou, que ele não está formando mais, mas se ele soubesse o que sabe hoje, se ele soubesse antes, quando estava formando, ele teria, de certeza, um módulo da formação ligado à anatomia profunda mesmo, porque acha que todo estudante, todo instrutor de Pilates Contrologia, né, devia ter um conhecimento profundo do que é anatomia. Estamos a falar que a anatomia engloba tudo, osteologia, etc, tudo o que isso engloba. E que depois, para o método, não é como se mandasse isso para trás, porque o método, na sua essência, basicamente, não vamos estar a pensar nisso na altura do movimento. Não é que a anatomia fique acima do método, né? Mas é que... Mas ajuda. Todos nós sabemos que ajuda. Exato. Ajuda, claro que ajuda. E é o que ele está falando. Se eu soubesse, ele hoje punha na certificação dele, que eu acho que não está dando mais. Querem que eu pergunte para ele se está dando? Pode perguntar. Vontade. Okay, Fredrik, these guys want to know, they understand, and they think it's logical for you to think now that what you know now, if you knew then, anatomy should be there for the instructor to understand, and should be a module of a certification program that would just lay there in the background. But you still could go there and get pieces of it to understand how to apply the method properly. These guys want to know if não é que eu já me esqueci. Estou buscando as palavras em inglês. Qual era se ele soubesse hoje que o trabalho de anatomia é tão importante na formação, né? Se as formações seriam melhores hoje com esse trabalho de anatomia também fazendo parte. Today, if you were to certificate someone today, do you really think that work anatomically would improve their teaching anyone? There's two sides of that. Yeah. It depends on what kind of teacher you are. I think some teachers don't need it because they are inspired enough by the work and they know the work in depth. You're right. I know, but for some people, they would really benefit because it's a language that you can use. Not to your client so much, but maybe in your other community, or if you communicate with somebody else. I was never very interested in the past in anatomy, but I love to move. And that brought me into becoming a very good teacher because I could see movement anyway. But applying anatomy and in-depth knowledge of that can make you even better, of course. So there's two sides, I would say. Do you actually, when teaching, Fredrik, do you think of anatomy? No. When you teach? No. Yeah. No. I don't. I just see lines moving, and I know you do as well. Yes.
Yes, See, yes, and you can spot yes, those crooked lines. yes, of course. See, So it's teach not the it's not same. needed. Yeah. It's not needed, but it's It should be there. Yeah, I agree with you. Yes, yes. Sobre a questão Hold on. Yeah. Fredrik, just allow me to ask you this. Mm-hmm. Do you think people you teach, your client, not your clientele, the guys you've taught in the past to be instructors, Mm-hmm. Mm-hmm. did you find that keen eye you've got on them, or is it difficult for them to get that keen eye, to grasp the movement? I don't understand. Ask again. What's that? Because I know if you work like myself, I stand apart and watch the movement happening, and then I come in to change just there and there, and then come back again. It's like watching a canvas, Picasso, wherever. You know, you gotta go close, and then you gotta go back, and then go close again to to watch the oil on canvas. When teaching when you was doing this certification program of yours, did you ever find your students that were learning to become instructors to have the same keen eye for movement as you? Okay, keen eye. Okay, yes. Absolutely. I would say so. Yeah. So they did not rely on anatomy then. So they just rely on their Absolutely keen not. eye? Yes. Not. Yes. Oh, okay. Because I find it hard to find people to actually watch the movement in front of their eyes. Yes. Wow, I gotta explain this to these guys. And that's why I think that's why this art came up. The drawings that I made. I can put some. Oh yes, please. So that's one way of conveying energy or conveying something that abstract, and we need so many bits and pieces to convey the movement. So it can't be conveyed with anatomy. It's impossible. So you need to convey it with cueing or with the drawing as I made, yeah. I put this image some só falar sobre o que ele falou antes da questão do trabalho da anatomia, Nathanael, que a gente perguntou sobre anatomia, né? Se ele achava importante, ele acha que inserir esse trabalho de anatomia nas certificações e tudo mais, ele falou que depende, tem depende do professor, tá? Que ele disse que tem professores que já são inspirados o suficiente pelo método, que não precisam dessa questão anatômica, vamos dizer assim, né? Desse conhecimento tão profundo na anatomia, assim. Não precisam pensar na anatomia, não é? Sim. Não precisam estar então, pensando na anatomia. Depende do professor. Tem professores que o próprio trabalho, que o próprio método, ele inspira esse professor e, através dessa inspiração, o professor consegue fluir com o trabalho. Ele não necessita desse conhecimento tão profundo da anatomia, mas para outros professores, sim. Pode ser paralelo como na música. Sim. Você pega músicos que tem que estudar aquilo ali, tem aquela questão técnica que tem que estar ali, e tem outros que a coisa flui. É o Cristiano Ronaldo e o Messi, pronto. Yeah, não é a cutucada dos portugueses. It's like Federer and Nadal. Federer has a beautiful technique, and Nadal always running, but os dois são espetaculares. Both so amazing, but you have more technique, you have more heart, more spirit, you know? It's like Pilates. Tem mais coração, tem mais raça. Yeah. Há quem precisa de anatomia e há quem não precisa. Yeah. Go on. I need to add something about anatomy and why I think it's important today, because the method is so strong and it's so complete, so it can really change the anatomy in the human body. Dysfunctions can disappear, and if we understand that and can see that,
we can do great job. So a pelvic dysfunction can disappear if we know it's a pelvic dysfunction. If we know it's twisted, you know. But if we don't know it's the pelvic dysfunction, and we don't put him or her on the electric chair, we just do the mat with him or her, and we don't use the whole scene of equipment for the right purpose, it can still be good, but it can be even better. It's just athletics. Yeah, I understand. Yes. Ele falou aqui um ponto muito importante. Realmente, se há aquelas pessoas que sabem realmente olhar o corpo pelo movimento, entender para onde levar o aluno, e realmente o estúdio completo é muito importante nesse aspecto. As ferramentas são muito importantes para levar o aluno e o conhecimento do método. Porém, se quem não tem o olho para o movimento, se não sabe anatomia, vai estar só jogando o aluno no equipamento só para se exercitar, pô, isso não é o método que ele está falando. Por isso ele acredita que muita gente tem mesmo que ter ou olho para o movimento ou ter conhecimento mais profundo. Anatomia, conhecimento anatómico profundo, porque ele falou de uma disfunção pélvica, ele está falando, é de uma assimetria pélvica, que estamos aqui, que ele está falando, e que se eu não sei isso, só estou dando mat ou reforma, pô, não sei levar o cara na cadeira elétrica, não sei levar o cara na baby chair, não sei levar o cara, né? Eu não vou saber corrigir isso. Daí ele achar muito importante anatomia, o instrutor de hoje ter anatomia. Aliás, porque ele falou que ele próprio, quando começou, não tinha conhecimento anatómico. Eu devo dizer que, exatamente como eu, foi uns professores que puxaram a minha orelha e meu saco. E pode apagar isso que eu falei agora? Vai, continua. Para apagar isso, hein? É isso, Fredrik, continua. E você, one minute, please. Okay. E você, Pedro, disse sobre a questão do olho, né? Como a gente trabalha nessa questão. Ou um profissional tem um olho muito bom, e o outro necessita de um estudo mais profundo da anatomia. E você tinha falado até do próprio professor que trabalha com o método como se fosse uma pintura, né? Você está ali, é mais ou menos o que o Fredrik está falando. Daí ele ter desenhado esses... Sim, eu vou colocar esse desenho. Chamados esquiços, sim. Então você trabalha com o aluno ali como se fosse a pintura e se afasta, olha aquela correção que você fez de longe, observa se aquela... Sim, observa aquela correção, se aquela correção ficou legal, se aproxima novamente, corrige novamente, dá o seu toque. É um pintor, tu tá vendo Picasso, tá vendo um Dali pintar. Sim, pô, é o que o Fredrik falou, é o que eu faço também. Daí tá falando que o Moses disse, eu conheço um cara muito parecido com tu, meu. E agora eu tô essa mesma ideia, exato. Deixa eu colocar a questão do... O cara tem o mesmo corte de cabelo que eu, né? Deixa eu colocar a questão do... Eu sou meio durão do barba. And you talk about this, Fred? Yes, exactly. Yeah. This drawing? And these posters are for sale, yeah? Yes. You sell them on the internet. Okay, because I've seen them. Luis have some. Yes. They're beautiful. That's correct. Yeah. What do they say there, Fredrik? You've added some text on the prints. No, that's the mat. It's a mat workout. Para quem não sabe, esse é um trabalho do Fred, artístico de desenho, eles são os exercícios do mat. Ele desenvolve os exercícios do mat dessa forma, né? Que a gente tem o roll like a ball or rolling back. You know, rolling back, yeah. Rolling back. What do you talk about the idea, Fred, about this drawing? Absolutely. So so it started off actually with a person who didn't understand let's see, long box series backstroke. Yeah. She could not understand how to do it. So I made a drawing, do it like this. And I guess I was a little bit tired. So I just do it.
Was this person She was Swedish? Swedish. Yeah, she was Swedish. So I do it like this. And Okay. then she looked at the drawing and she just nailed it. Mm-hmm. So she was more an eye person then. She was much more an eye person. Yeah. So then it just came to me, I could make these drawings, and it was actually Benjamin Degenhardt, a friend of mine. He said, please, can you make this for March Madness back in 2010, I guess, when he started off. Yeah. So I just made a couple of those drawings. You show this drawing when you teach backstroke, right? This is similar. I mean, backstroke is almost like double leg stretch, isn't it? Yeah, you're right. Ele disse que a ideia do desenho surgiu quando ele estava ensinando alguém a fazer um backstroke no Reformer. Yeah, I would say it's backstroke. Yeah. E ele mostrou, ele fez um desenho para a pessoa entender da questão da relação de forças. Yeah, exactly. A pessoa entendeu na hora o que ele queria dizer através porque não estava entendendo, ele estava tentando explicar, e é o que eu falei com ele, essa pessoa era uma pessoa mais visual, né? Uhum. E então vendo a descrição pelo desenho, a pessoa, o cliente que ele estava tendo nessa altura, que por acaso era sueco também, por isso eu fiz questão de perguntar se era sueco, podia ser um problema de idioma, né? Sim. E ele disse que assim que desenhou, a pessoa fez o backstroke no instante. Estamos a falar de um exercício, pode ser dado no Reformer, não no outro aparelho, para quem sabe o método, e a pessoa fez-o logo a seguir. Não estava entendendo por palavras, e é visual, e entendeu, e assim partiu para o exercício. E ele está dizendo que is great. A ideia destes posters partiu daí. Pedro, pergunta para ele que ele teve uns meses atrás, ele fez um sorteio de que quem ganhou foi a Alexandra Bollinger, se eu não me engano. Ele botou, para quem adivinhasse uma ideia, e eu perdi. Eu disse que era, deixa eu achar o desenho, foi aqui. Foi o teaser. Ele colocou essa imagem. You put this image, ok, Fred? Ele já ouviu o nome da Alexandra, então eu vou falar. I think, Fernando, Fredrik, you've put a prize for something and a couple of weeks ago. It was like a competition. It's like a competition. And it's actually mad with you, Fredrik, because he lost. Fernando lost. I lost. I think this is a swan. Oh, come on. Eu disse que era um swan in here? I don't know, man. Swan. Achei que o formato, né? Cara, então só a curvatura da coluna. A curvatura lá embaixo, 90 graus, swan. Depois eu entendi. Seria invertebrado, né? Depois eu entendi. Depois eu entendi, né? Mas perdi. Alexandra Bollinger wins. Yes. But Alexandra is osteopathic as well. So I think there was Mr. Fredrik. You got something to explain. Oh, there's Marianne and Miguel. Hello. Yeah. Marianne and Miguel stay here, Fred. Yes, Contrology is we love art. them. Fredrik and Elizabeth Prag are very committed to cultivate and promote Pilates como uma forma de arte. Como uma forma de arte, é verdade. Marianne e Miguel estão aqui dizendo que a contrologia é arte, né? E Fredrik e Elizabeth são comprometidos a cultivar e promover Pilates como uma forma de arte. Can you read this, Fredrik? Marianne Concordo plenamente. Yes, I could. Beautiful. Yeah. Is this true, Fredrik? It is completely true. Yeah. Art is for us the highest level of art. I gotta agree with you. I agree with you. So that's why I'm spending my summer this year in Sweden. So please make arrangements. I'm taking Moses with me. That's perfect. Open leg rock with open legs. Great. Yeah, do you get that one? Yeah.
Now, now this I is can great. see. When I lost the competition, eu disse quando eu perdi a competição, agora eu consigo enxergar melhor. Yeah, you can see clearly now. Yeah, I see. And now I see clearly. So spicy. Wow. Ô, Pedro, você virou tradutor, hein? You're the best translator ever. Melhor. Obrigado, querido. Obrigado. Eu vou estar com eles em abril. É agora? Vou estar com eles agora. Agora. Vamos. Alguma outra pergunta, Antônio? Ô, Fernando, tem umas perguntas da Vivi aí sobre o Pilates na Suécia. Como ela comentou aí. São interessantes. Let me find one question here, Fredrik. We got a question from someone, Fredrik. Yes. Bear in mind, Fredrik, after this live, many Brazilian will. Okay, Pedro, it's right. Pode perguntar para ele, Pedro, por favor. Okay. Viviane is asking, for what I know, Pilates in Gothenburg and Kungsbacka, it's completely different from the authentic method. What do you think, Fredrik? I know there's no traditional studio in Gothenburg. Yeah. Ok, there you go. Não há nenhum estúdio tradicional, Viviane, não há nenhum estúdio tradicional em Gotemburgo. Entendi. Beleza. Não é muito comum o tradicional na Suécia? Oh, Pedro, you want me to ask me? Okay. Yeah. Is it not common in Sweden to practice the authentic per se? It became common after Elizabeth and I brought it into Sweden back in the day. I mean, Elizabeth was already traditional. She started off in 1984. And that's when she first met Pilates. Then she was trained as a dancer in London and for 3 years. And she always went to this traditional Pilates studio back then. So she had sort of the traditional work inside of her. And there was no traditional studio back then in Sweden. So she connected with Peter Fiaska. And that's how he became sort of a mentor. And he put us together with Jay, and then the whole thing. And then I met Moses, and, Moses taught me. I went to San Diego a couple of times, to LA a couple of times. And then Elizabeth went to Kathy. So the traditional work was, so the traditional work is a way of looking classically on lines, It's a classical line. Form of art. Yeah. Yes, so it's a classical way of looking at something. So you don't break that. So I think it's something that is more attractive to some people than others. Yeah. Others are more contemporary. Art cannot be destroyed. Yeah. So it's really, in my opinion, a sense of who you are. If you want to go a little bit more traditional, and you stay with that, Ok, allow me time to translate. Ele está falando mesmo, a verdade é que Pilates, quem realmente começou com o Pilates autêntico, de certeza na Suécia, pensa ele, terá sido a mulher dele, que realmente estudou isso, e o que parece estava estudando dança por 3 anos em Londres, em Inglaterra, e lá praticava num estúdio autêntico, e terá trazido isso para a Suécia, no caso, de certeza aqui estamos a falar de Estocolmo, onde viviam antes, e introduziu o Pilates clássico ou autêntico na Suécia, que na altura, estamos a falar muitos anos atrás, ninguém o fazia, e até há pouco tempo muita gente fazia o Pilates contemporâneo. Agora, como em tudo na vida, há quem goste mais do clássico, que ele fala, o que ele está falando, e há quem goste mais do contemporâneo, pronto, e é como a arte não se discute, ou tu gostas e apoias, ou tu, gostas de outra forma, exato. E vais para outra forma, e acho que é o que nós todos pensamos, penso eu. Exato, não é? cada um tem sua visão. Não há que
gerir isto não como uma guerra, e sim Exato. como... É isso mesmo. É uma opção. É. Natan? Mais uma pergunta? Minha última pergunta é se... que eu acredito que ele deve ter pouco tempo, né, para fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas o que é que ele tem de hobby? What these guys are asking, they actually think that you do so much, you probably don't have enough time in the day for yourself. But Nathaniel is asking, what's your hobby? Oh. It's hard. At the Quando moment, a pessoa precisa pensar, é porque tá complicado. Okay. My hobby at the moment is to paint every bone in the skeleton. I have this skeleton. What's this? Yeah. The human's bones, you know. Yeah. And so I pick this skeleton apart, and I take every piece and I paint it because I want to know it. So that's my hobby at the moment. Are we talking each bone a color, like a Pantone? No, bone, like a skeleton. You have a skeleton. Yeah, you're painting the bones. But the same I color paint the each bone? bones. No, slightly different. A little bit green, a little bit brown, a little bit yellow. Why? And Why? Because when you paint it, you get to know the fast, the processes. You get to know everything around it. You know, you get to know, and I really enjoy that at the moment. So you're dismantling a skeleton to paint and to know each, let's say, each vertebra, each bone from its origin to its Yes. Wow. Yes. Oh, I And just to get it in, you get it into your fingers. And then you know? And then you assemble it together. Yes, and then I forget it. Come on, you don't forget. If you're painting a bone and you're actually touching its form and looking at it, exactly, straight away you get that bone in your mind. I can see where you're coming now, Fredrik. Yes. So now that's you're telling me I'm going to do the same. That's my hobby at the moment. Otherwise, I really enjoy to sit and have a coffee together with good friends and talk a little bit. Ok, hold on, I gotta explain this to these guys. Gente, então é assim, o Fredrik aqui, ele está falando, e eu sei porque que ele está falando assim, ele quer conhecer o osso em si, então ele está desmontando um esqueleto falso, né? Está pintando os ossos todos, um a um, está colorindo os ossos todos um a um, e eu sei porquê, porque um artista, tal como ele disse há pouco, desmontou a reforma, e ele aprofunda o conhecimento dele ósseo, estamos a falar de osteologia agora, ósseo, porque ele fica tocando no osso, vê onde o osso encaixa, vê tudo isso a nível, onde o osso e a articulação, onde acaba o osso, começa a articulação, etc, etc. E eu sei porque ele está fazendo isso, ele está estudando os ossos, e depois ele diz que manda para trás. Não, um artista nunca manda para trás. Vocês sabem que uma obra de arte, para um artista, estará sempre incompleta, né? E o Brasil está cheio de artistas que eu não posso negar. O primeiro foi aquele cara o primeiro artista que eu considero no Brasil, para mim, o cara que traçou uma cruz e pôs a capital do Brasil nesse ponto. Brasília. Além disso, ele fundou Brasília, né? Quem foi esse cara? Quem foi, né? Foi o Niemeyer. Niemeyer, sim. Para mim é um grande artista, pô. Os grandes artistas. Cara, sim. E eu sei porque ele está desmontando... Ô Pedro, essas informações foram importantes, principalmente o fato de você ter dito que foram ossos falsos, certo? Essa informação é extremamente importante. Pô, eu podia perguntar, vamos no hospital, lá na morgue, né? Não, e outra coisa, a parte disso, o hobby dele é tomar café e conversar com os amigos. Exato. Vocês têm que entender que na Suécia, chegando às 6 da tarde, o cara encerra tudo,
todos encerram tudo e vão se divertir. Terminou o trabalho, 6 da tarde, Terra boa. começa no dia a seguir. Pô, Exato. meu, fica escuro o ano inteiro. Terra boa, Natanel. Não, de 6 horas Tu fecha a bodega e vai. Passe para ele isso. agora essa informação aí. Qual informação? Não, o que a gente falou aí dos ossos reais e não reais, e etc. Okay, Fredrik. Importante isso. As they were listening and trying to grasp our conversation in English, they were thinking, "Oh my God, you're actually deconstructing a real body for bones, and you're painting real bones." It's not true. See, and I was telling them, "No, that's not true." And then I told them about the other hobby you've got, which is taking coffees and being amongst friends for a talk, which is the same I actually have. I just have the coffee one, Fredrik. You got the bone one. Painting the bones, which I find wow. I understand now. Okay, questions, more. Eu vou... Mr. Fredrik, before we end. Okay, we have... tem aqui o Instagram do Pilates Scandinavia. It's the... Watching your Instagram account. Dá os canais aí, Fernando. The factory, Fred? Yes? Yeah, essa é a fábrica. Ok? Uma parte dela. Yeah. Ali. Okay, who's these guys? That's me and John, one of my co-workers. É ele. So you Fred. put your hand on every piece of equipment? Yes, I actually are involved a lot. I like this picture. Yeah. Yeah. But Hold on, your foot corrector is made of wood? It's wood and stainless steel, so it's as you can see, plate. it's yeah. So it's around 5 kilos. But we like the wood. It's more. It's beautiful. It's beautiful. Nice. If you got a barefoot, I think the wood will help. Yeah. I have a video. Yeah. How come you got aluminium reformers now, Fredrik? Because there were some clients who asked us if we can make it, and we have now found a very good supplier of the frames, and so it was time, so we can make them now. Okay. Ele trabalhava mais com a madeira, não é isso, Pedro? Era o que eu ia dizer agora. Eu reparei, eu não sigo muito o Instagram do Fredrik aí, e eu reparei porque uma formanda minha que está fazendo minha certificação aí comprou do Fredrik um reformer em alumínio. Aí eu disse, pô, o cara não trabalha com alumínio. E eu fiquei sabendo, está trabalhando com alumínio, e ele encontrou um fornecedor bom, e ao que parece está muito bom mesmo, o reformer, digo já. Deixa eu... Fernando, deixa eu só fazer a minha última pergunta. Sim. Antes de tu concluir. Qual o equipamento que ele mais gosta de produzir? Pergunta, Pedro, pra gente. Okay, I will. These guys are asking, which equipment do you like building best for you? He's an artist. I would. It's a love-hate relationship. It's the reformer. Yeah. O reformer. É amor e ódio. Ele disse que é o reformer. Uma relação de amor e ódio. And I'm thinking all 4 joints to get them together. Reformer é uma desgraça. The reformer, it's terrible. Tá falando, é o que ele não gosta tanto, né? Ela vai dizer que detesta. Mas é amor. Tem uma foto dele aí. Amor e ódio, como ele disse. Tu vê a mulher dele, linda aí? Aí tá. Yeah. What's that? In your work vests?
Nice. Are you showing your office, your helpers building the equipment? You're showing them how to practice in the equipment? No, that's of course. That's me. Late night, have to go home, but just try out the equipment a little bit. Deixa eu. Ali foi uma. Ele disse que foi ele no final da noite, ele testando ali o aparelho antes de ir embora para casa. Antes de ir embora para casa, é o que ele falou. Eu queria fazer minha. Você tem alguma pergunta para ele, Pedro? Uma última pergunta? Senão eu vou fazer minha última. Não, eu já sei que vou ter que falar com o cara, porque eu não estava entendendo porque é que Moses me ficava falando que conhecia um cara muito parecido comigo, aliás, muito idêntico. Eu estou vendo agora o porquê. Não é? Realmente muito parecido. Tu pode falar, né? Tu já foi lá? Ele te deixou na porta? Não conheci lá ainda. Ainda irei lá na Suécia. Tu ainda vai ter que andar e tu vai se dar mal. Fred, I have my last question, and it's about this. It's Yes. This word for the love of movement. Yes. It's your life. Your life. It's about this word. Yeah. Yes. Absolutely, 100%. If we don't move, we die. Yeah. We have to move. Eu perguntei para ele se a vida dele é baseada nessa frase, né? Pelo amor ao movimento. Ele disse que sim. Está escrito aí? For the love of movement. Pelo amor do movimento. E o que ele disse, a vida dele se baseia nessa frase. Porque se a gente não se move, a gente morre, né? If you don't move, you die. Thank you. Thank you, Fred, so much for your time. Thank you. It's a great time. It's a great afternoon here in Brazil. Thank you. Thank you so much. Pedro, obrigado, meu amigo. Um prazer enorme. Nada, eu sempre ao dispor, né? Foi Valeu ótimo. Demais. É sempre bom. Fredrik, thank you so much for thank you. Having joined us this evening. And thank you, Brazil, as well. Again, once more. Let's see what the future brings us all. Yes. Thank you, guys. Thank you very much. Let's take some coffee in Sweden. Maybe once. Tomar um café na Suécia. Tomar café na Suécia. Wait for the coronavirus and go to Sweden. Yes. Perfect. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you all. Thank you. I finished this live in 10 seconds, so thank you so much. Okay. Pedro, valeu. Obrigado a todo mundo que estava assistindo aqui. Obrigado. Nice. Valeu, boa Páscoa para todo mundo. Good Easter, Fred. Bye. Yes, good Easter. Good Easter. Bye. Bye.